E pessoal, beleza? Vamos fazer agora mais um comentário de uma prova da Prefeitura de São Lourenço. Prova de português, concurso realizado neste ano de 2023 e a prova de nível médio. Prova de português comum a vários cargos de nível médio. Bom, a prova também tem 10 questões, começando pela questão número 21. O texto da prova é esse texto aqui, com esse título, Ficção Científica e Ciência. Bem, vou deixar aí a prova na descrição, o link para você baixar esse PDF. E caso eu esteja falando rápido demais, você pode diminuir a velocidade do vídeo. E caso tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai sanando. Também vou dizer quantas vezes eu li esse texto para resolver essa prova. Não li o texto inteiro nenhuma vez. A principal dica que eu dou em interpretação de texto é justamente essa. Não necessariamente você precisa ler todo o texto. Vamos ver como que isso funciona na prática. Você pode, se quiser, ou baixar a prova para ler o texto com calma, ou ir lendo o texto aqui conforme eu vou descendo. Você vai pausando o vídeo, lendo a prova, lendo o texto. Bem, beleza, tá aqui. Questão número 21. Com base na leitura do texto, a relação entre ficção científica e ciência anunciada no título pode ser caracterizada como? Bom, a gente não precisa ler o texto inteiro. Tem algumas partes do texto que nos permitem perceber qual dessas 4 questões é a que se aproxima mais. Eu não li o texto inteiro, eu li algumas partes e li por alto. Bem, temos aqui na letra A, entrelaçada, letra B, manipulada, letra C, temporária e letra D, necessária. O que ele pergunta é, com base na leitura, a relação entre ficção científica e ciência. O que ele quer é essa relação entre esses dois itens, ficção e ciência. Essa relação pode ser caracterizada, ou seja, no texto ele traz a relação entre essas duas expressões como entrelaçada, ou seja, como imbricada, como aglutinada, misturada. Ficção científica se mistura com ciência. Manipulada, ou seja, uma manipula a outra. A ciência manipula a ficção científica ou a ficção científica manipula a ciência. Temporária, ou seja, algo que ocorre apenas em um período do tempo. Algo que nem sempre ocorre com constância. E necessária, o que seria esse necessária? Causa-consequência. A ciência como consequência da ficção científica ou vice-versa. Para existir uma, tem que existir outra. Vamos ver o que ele diz em relação a essas duas expressões apresentadas no texto. Lendo o texto por alto, a gente já tem uma ideia. Ficção científica e ciência. São duas palavras aí que estão que possuem radicais, semelhantes. Científica, ciência, na verdade o mesmo radical entre ciência. E no primeiro parágrafo a gente já percebe um pouco dessa relação. A ciência e a tecnologia, está aqui, ciência e tecnologia, influenciam muito as histórias em quadrinhos, a literatura e o cinema. Mas você sabia que a ficção científica também serve de inspiração para muitos avanços tecnológicos? Bem, quando ele fala em inspiração aqui, ele não está falando de manipulação. Ele não está falando de necessidade, algo que é necessário. Sobram essas duas opções, entrelaçada e temporária. Consegue perceber? Inspiração. Inspirar não quer dizer algo necessário para outra coisa ocorrer. Inspiração é apenas uma motivação com base, não necessariamente uma obrigação de que algo aconteça.
Manipulada é a mesma coisa. Inspirar não quer dizer manipular, quer dizer servir de base e não de interesses. Continuando no parágrafo 2. Existem várias histórias sobre vida extraterrestre e uma delas se passa na Lua. E aí dá para perceber que durante o parágrafo ele vai trazendo frases, construir barcos, vai trazendo palavras que vão explicando um pouco sobre o que ele iniciou. No segundo parágrafo, se fosse contada hoje, pequenas variações nos grandes personagens, né? Pequenas variações. O detalhe curioso é que ela já foi contada em 1634. Então a gente percebe, eu não precisei ler o segundo parágrafo inteiro, só pesquei a ideia que o texto vem trabalhando no primeiro parágrafo, já que o primeiro parágrafo de um texto é a introdução, o último é a conclusão, e os do meio, né, os parágrafos intermediários, dependendo do tipo de texto, ele é o desenvolvimento do texto, né? Aí vai variar a forma como o texto se apresenta. Seu conto chamado Sonho foi precursor do gênero ficção. Foi apenas em 69 que a missão Apollo. Então, novamente, ele vai trazendo aí mais um exemplo de situação da ficção científica que se tornou realidade, ou próximo, né? Essa não foi a primeira vez que um cientista cedeu lugar. Descobertas científicas e tecnológicas apareceram em obras. Terceiro parágrafo. Se hoje você assiste a um filme de ficção, década de 70 e 80, videoconferência, Blade Runner, Star Wars e os tablets de 2001, mas sua reação seria a mesma se você assistisse a esses filmes em uma época em que nada disso existia? Próximo parágrafo, quinto. Na década de 60, o escritor bioquímico Isaac Asimov. E aí também robôs, videoconferência por transmissão. Eu vou passando o olho e vou dentro da ideia que ele trabalhou no início do parágrafo, já percebendo, identificando o que o parágrafo em si está querendo dizer. Muitas dessas tecnologias já habitavam o universo das ficções. Em 1906, repara que todos os parágrafos eles vão iniciando com algo histórico que aconteceu em um momento histórico da ficção científica, e depois ele traz algo da ciência que é próximo daquilo que a ficção científica mostrou. O famoso 14 bis, inspirado pelas obras de Júlio Verne, Pequeno Santos Dumont vislumbrava. Em 73, o engenheiro Martin Cooper fazia a primeira ligação. Inspiração intercomunicador, Capitão Kirk. Essas são apenas algumas das importantes figuras ligadas à produção tecnológica que publicamente declararam a influência da ficção científica. As obras de ficção, ao criarem elementos narrativos, dão asas à imaginação e abrem novas perspectivas. E aí lá no finalzinho, será que podemos imaginar o que o futuro da ciência e a tecnologia nos aguarda? Então o que ele diz nesse texto, né? Os autores? Eles praticamente defendem que muitas coisas que a ciência inventou, elas já tinham aparecido na ficção científica anos atrás. Então, isso quer dizer que ela é temporária? Nós vimos que não. Nós vimos só em uma leitura rasa, uma leitura rápida do texto, vimos que há vários momentos da história, não apenas um. Então, não é temporária. Ela é entrelaçada? Sim, entrelaçada porque há muitas coincidências. Não quer dizer que tudo que aparece na ficção vai aparecer na ciência, na vida real. Mas há aí uma semelhança. Há itens que apareceram na ficção científica e depois no futuro coisas semelhantes, não necessariamente as mesmas coisas, mas algo parecido passou a existir. Então tem-se aqui uma relação entrelaçada. Por alto a gente já percebeu que ele não traz essas ideias de necessária, temporária e manipulada.
E realmente o gabarito temporário marca lá letra A. Questão número 22. Para defender o ponto de vista central, nós já vimos aqui pela leitura rasa que o ponto de vista central é que elementos da ficção científica aparecem ou apareceram posteriormente na vida real, a ciência criando. Os autores empregam principalmente o seguinte recurso. Bom, contra-argumentação geralmente é de um texto dissertativo argumentativo. Esse aqui é um texto mais para expositivo. Não há a ideia de contra-argumentação, não há uma ideia no texto de ele trazer ideias contrárias, trazer argumentos, um tipo de argumento e contra-argumentar esse argumento. Não é um debate, não aparece uma dialética nesse tipo de texto. Então, contra-argumentação não aparece. Pelo contrário, né? Ele traz apenas um ponto de vista e exemplos para esse ponto de vista que ele defende. Exemplificação. Nós vimos realmente no texto que aparecem vários exemplos que ele traz. Vemos aqui, né? 1906, 14 bis. Lá no 5, Isaac Asimov. No parágrafo 4, filme de ficção científica da década de 70 e 80 pode não surpreender. Como vemos em Alien, Blade Runner, tá? Ele trouxe aqui a videoconferência, como vemos em Blade Runner. Hologramas em Star Wars ou os tablets de 2001. Beleza. No 3, essa não foi a primeira vez que um cientista cedeu lugar ao seu eu escritor. Nem foi a primeira vez. Antes de acontecerem, de aparecerem em obras ficcionais, tempos antes de acontecerem no mundo real. Então ele defende isso e depois vai trazendo exemplos que comprovam essa ideia, né? Essa tese dele. Então, exemplificação aqui parece que é o mais próximo. Generalização. Generalização apareceria se ele estivesse dizendo: toda vez que a ficção científica cria algo, né, aparece algo na ciência que foi criado com base na ficção científica, ou inspirado na ficção científica. Ou tudo que foi criado na ciência teve como base a ficção científica. Não é isso que acontece, né? Não é essa relação necessária. Generalização seria isso. E o que ele faz lá não é generalizar, é trazer alguns itens. Tanto que ele não fala em nenhum momento, né, que todo filme de ficção científica ele é base de inspiração para elementos que virão depois. Comparação. Também não há marcas de comparação no texto. Em nenhum momento ele trabalha com essa ideia. A gente não vê partículas comparativas, não vê verbos de comparação. Ele, na verdade, ele faz afirmações, ele traz fatos. Ele não trabalha com comparação. Mesmo que necessariamente a gente faça uma comparação, não é isso que ele usa. As exemplificações, elas naturalmente vão servir como elementos de comparação. A gente vai comparar o que tem no mundo real hoje com o que tinha na ficção. Mas não é a comparação que ele trabalha no texto. É a exemplificação para defender que a ficção científica influenciou de algum modo a ciência. Então, resposta, né, é letra B. Embora a letra D ela exista, mas não é o elemento predominante com o qual os autores trabalham. Questão número 23. Agora já entra na parte de gramática propriamente dita. Questão 23 é uma questão de verbo. Para manter a coerência entre os tempos verbais, ao alterar o verbo ser de fosse para for, o verbo parecer deve ser alterado para o seguinte tempo e modo. Se fosse, essa história pareceria. O que nós temos aqui? Temos um verbo condicional. O que é um verbo condicional? É no modo subjuntivo. Ele é chamado de condicional ou de conjuntivo. Por que isso? Porque aparece justamente com a ideia de condição e no contexto em que aparecem elementos condicionais ou hipotéticos.
No caso aqui, ser, trazendo, né, uma conjunção aí, condicional que traz a ideia de hipótese. Se fosse contada hoje, caso fosse contada hoje, na hipótese de ser contada hoje, então essa hipótese aqui, ela aparece justamente por estar se utilizando um verbo do modo condicional, do modo subjuntivo. O que é o modo subjuntivo? Nós temos 3 modos aí principais, né? Indicativo, subjuntivo e o imperativo. O indicativo, ele traz uma certeza. O subjuntivo traz condição ou hipótese. E o imperativo traz ordem. Quando eu uso o subjuntivo, hipótese ou condição, eu vou associar a ele no contexto a outros verbos, mesmo que seja do modo indicativo, mas que verbos que apoiem semanticamente essa hipótese. E que verbo é esse do indicativo? É o futuro do pretérito. Por que futuro do pretérito? O futuro do pretérito é aquela terminação iria. Eu falaria, tu falarias, ele falaria, nós falaríamos, vós falarias, eles falariam. Futuro do pretérito, o nome mesmo diz. É um futuro que foi dito no passado, né? É uma situação futura que ou ocorreu, ou poderia ocorrer, ou deveria ter ocorrido, e que foi anunciada no passado. Ou seja, no passado eu disse uma afirmação, por exemplo, amanhã jogarei futebol. Isso eu disse no domingo. Amanhã, segunda, jogarei futebol. Domingo está aqui, segunda. Aí hoje, terça, por exemplo, eu chego e percebo, opa, não joguei futebol ontem. No domingo eu disse que eu jogaria futebol na segunda, mas eu não joguei. Ou seja, no domingo eu disse que esse passado aqui iria ocorrer na segunda, mas não ocorreu. Ou mesmo que tivesse ocorrido, conversando com alguém, lembra? Ontem fui ao futebol. Que futebol é aquele que eu disse no domingo que eu jogaria, ou que eu ia jogar, né? E é tempo composto. Mas essa é a ideia do futuro do pretérito. Trabalha com hipóteses, algo que que poderia ter ocorrido ou que iria ocorrer, uma certa incerteza dentro do modo indicativo. Bem, e esse verbo do futuro do pretérito, ele anda associado em seu contexto com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Justamente por isso, o pretérito imperfeito é terminação SSE. Está aqui. SSE anda associado com o R e A do futuro do pretérito. Então, os dois têm pretérito, pretérito imperfeito e futuro do pretérito. Se eu contasse a verdade, você acreditaria em mim. Se eu chegasse cedo, eu iria com você. Quer ver? Intuitivamente a gente consegue perceber qual verbo que vai aparecer. Se for, mudando lá em cima, o fosse para o for. Se for contada hoje, essa história parecerá, então é um futuro do subjuntivo associado agora com um futuro do presente. Recapitulando, pretérito imperfeito, ele anda junto com o futuro do pretérito. E o futuro do subjuntivo anda junto com o futuro do presente, do indicativo. Então está aqui, os dois do indicativo e os dois do subjuntivo. Então, o futuro do subjuntivo anda junto com o futuro do presente do indicativo. Então, como que fica lá o verbo parecer no futuro do presente? Vamos ver lá na frase. Se for contada hoje, essa história parecerá. Então, está aqui, futuro do subjuntivo com o futuro do presente do indicativo. Qual é a opção que apresenta esse parecerá? Está aqui, futuro do presente do indicativo. Letra C. Questão número 24.
Observa-se uma metáfora em. Essa aqui é muito tranquila. Só em a gente olhar nas frases, a gente já consegue perceber a resposta. Não precisa de contexto. Histórias em quadrinhos, hologramas de Star Wars, audaciosas concepções e dão asas à imaginação. Essas 4, qual que tem mais cara de metáfora? Justamente, dão asas à imaginação. O que é metáfora? É uma comparação, né? Sem ter conectivos. Você pegar uma palavra e associar um contexto em que ela adquire um outro sentido. E imaginação não pode ter asas, mas quando eu digo asas e imaginação, eu não estou trazendo no sentido real, literal, é o sentido figurado, o sentido conotativo. Questão 25. Na sequência do parágrafo, essa repetição da conjunção assume o objetivo de... No terceiro parágrafo, há 2 frases seguidas que se iniciam pela conjunção e. Vamos ver então lá, terceiro parágrafo. Seu conto, chamado Sonho, foi precursor do gênero ficção científica e antecipou em 3 séculos uma viagem considerada impossível em sua época. Foi apenas em 69 que a missão Apollo da NASA levou o primeiro homem à Lua. E, agora a gente volta aqui. E essa não foi a primeira vez que um cientista saiu do lugar. E também nem foi a primeira vez. Então, temos um e aqui, que ele já adiciona uma ideia, e se está adicionando, e essa não foi a primeira vez. Então, ele trouxe um fato, trouxe um exemplo, e já colocou o e aí para adicionar uma ideia. Qual a ideia? De que essa não foi a primeira vez que um cientista. E além de adicionar essa ideia de que não foi a primeira vez que um cientista saiu do lugar, ele ainda acrescenta outra ideia. E nem foi a primeira vez que descobertas científicas, tecnológicas apareceram em obras ficcionais. Então ele intensifica a ideia apresentada. Bom, esse intensificando, temos aí frases, né? Temos aí itens que podem ajudar a gente a responder. Qual é primeiro item? Aparentar emoção. Quando o autor utilizou aqueles 2 e's, trouxe elementos de emoção, era essa a intenção de trazer emoção, modificar uma emoção do leitor? Não, a gente não consegue perceber tanta emoção ali, né? Não percebe tanta ênfase em algo ali que traga alguma descarga de emoção, um sentimento. Letra B. Enfatizar uma ideia. Bem, a ideia que ele enfatiza é que justamente, né, a ficção, né, o autor lá da ficção foi influente para a ciência. E ele traz duas dessas afirmações. Não foi a primeira vez que um autor... Cadê como que está lá? Não foi a primeira vez que um cientista se deu lugar a seu eu, escritor, e depois ele nem foi a primeira vez que descobertas científicas apareceram em obras. Então são ideias semelhantes dentro do mesmo tema, fortalecidas aí pela conjunção e. Então esse e é aquela força, aquela adição que acrescenta na ideia apresentada. Então parece que realmente é a letra B. Vamos confirmar aqui, letra C, mostrar informalidade. Ele utilizar o E, ele quer mostrar, o E é informal. Tá, pode até ser informal, mas a intenção dele era ser informal, era trazer informalidade para o texto com o E. Não, essa era a intenção. A intenção maior era de ênfase. Lembrar uma controvérsia, lá não apresenta controvérsia nenhuma. Pelo contrário, né, são reafirmações de argumentos. Então, letra B é a mais coerente, de acordo com o que a gente consegue entender lá do uso do E. Questão número 26. A função conativa da linguagem tem como elemento central o interlocutor. Função de linguagem. O que é função de linguagem? A função de linguagem trabalha em cima dos 6 elementos da comunicação. Quais são esses elementos da comunicação? Né? É o emissor, o receptor, código,
canal, mensagem e o referente. Bom, quando o foco do texto é em cima do emissor, temos o texto aí chamado de emotivo. E quando é em cima do receptor, o foco da comunicação é com a recepção da informação pelo ouvinte, temos então a função conativa da linguagem, ou também chamada de apelativa. Então, por isso que a gente geralmente diz, né, essa propaganda está muito apelativa, ou seja, está focando muito no receptor, em quem está recebendo a mensagem, em trazer alguma... A intenção da mensagem é desencadear uma ação do receptor, uma ação de quem está ouvindo ou lendo. Bom, a função conativa da linguagem tem como elemento central o interlocutor, desencadear uma ação, uma resposta do ouvinte ou do leitor. Essa função é predominante na seguinte frase, ou seja, ele quer a frase em que apresente forte indício de que se espera uma ação, uma reação do leitor ou do ouvinte. Vamos ver o que acontece aí na letra A. Existem várias histórias sobre vida extraterrestre, e uma delas se passa na Lua, onde moram seres inteligentes de duas raças. Não, aqui é uma função referencial, né? Ele está focando num objeto, num referente. Seu conto, chamado Sonho, foi precursor do gênero ficção científica e antecipou. Então, mesma coisa, está falando aqui do conto, do objeto de análise. Letra C. Se hoje você... já usou um você aqui. Se hoje você assiste a um filme, é como se ele estivesse aqui conversando com o leitor, né? Só ele utilizar o você, como não é um texto narrativo em que há diálogos de personagens, esse você aqui não se refere a nenhum personagem, se refere justamente ao leitor. Se hoje você assiste a um filme de ficção, pode não se surpreender, como se ele estivesse realmente conversando com a pessoa que está lendo. Essa aqui, então, é uma função da linguagem que está centrada, que está focada no leitor, no receptor. Então, a função conativa aparece aí na letra C. Letra D. Na década de 60, o escritor e bioquímico americano Isaac Asimov chegou a prever... Não, aqui também não tem nada que pareça estar falando ou evocando uma reação, algo esperado pelo leitor, uma emoção do leitor, uma atenção maior do leitor. Questão número 27. Dois dos elementos mórficos presentes na palavra subvolvanes, segundo parágrafo, são nesta ordem um prefixo e um radical. Prefixo e radical, está aqui, subvolvanes. Outra palavra do texto com essa mesma formação, qual formação? Um prefixo e um radical. Lembrando que prefixo não é uma palavra, ou não forma uma palavra, não tem o peso de uma palavra, o sentido de uma palavra. Sub, por exemplo, né? A gente pode até usar algumas palavras de vez em quando, falando sub, por exemplo, suboficial. O sub falou comigo, mas esse sub aí está evocando a palavra inteira, né? Só que a palavra sub sozinha, ela sozinha não evoca nenhuma palavra. Já oficial, né? Suboficial. Oficial, sim, já é uma palavra que tem uma significação mais concreta. Já é uma palavra primitiva, já forma outras palavras. Essa é a diferença principal aqui dessa questão. Nós temos que procurar itens que são prefixo, ou seja, elementos mórficos que não possuem significação completa, com um radical, um elemento mórfico que ele em si é uma palavra. Impossível. Bem, temos aqui a palavra possível e temos uma partícula in. O que essa partícula in está fazendo? Ela está negando a palavra possível. O in sozinho não é uma palavra. Então temos aqui realmente um prefixo in com radical possível. Possível, né, origina várias palavras, possibilidade, possivelmente. Então a resposta aqui é letra A. Na letra B, videoconferência. Repara que aqui temos dois radicais. O radical vídeo, né, uma palavra vídeo, e uma palavra conferência. Temos aqui uma composição por justaposição e não uma derivação prefixal. Letra C.
Bioquímico, bio é vida, né? É um radical grego, significa vida. E químico, né, vem da palavra e química, é também uma outra palavra. São dois radicais. Um é um radical grego, não é um prefixo. Prefixo ele altera o sentido da palavra em que ele aparece, né? Como aqui sub é aquilo que está abaixo, impossível aquilo que é o contrário, né? O in é aquilo que é contrário, anormal é aquilo que também, né, é o contrário de normal. Então o prefixo ele faz isso, ele muda o sentido das palavras. Temos aqui engenheiro. Engenheiro, né, a gente pode se perguntar aí, qual aqui seria o prefixo, a partícula, que entrou junto a algum radical. Se eu tiro o em ou o não forma a palavra. Engenheiro, gene. Você conhece alguma palavra que tenha essa estrutura, engenharia, gênio? Não existe. Na verdade existe aí o engenho, né, que é uma palavra primitiva. Então, o que acontece nessa palavra engenheiro? Não há nenhuma derivação prefixal e não há nenhuma também composição. Não há dois radicais, duas palavras se unindo. Então, realmente, a resposta aqui, letra A. Questão número 28. Uma pergunta autêntica é aquela que expressa, de fato, uma dúvida de quem a formula. Uma pergunta autêntica feita no texto Então, ele traz aqui como pergunta autêntica. Isso aqui é uma questão que eu nunca tinha visto antes. Esse tipo de questão. Pergunta autêntica é aquela que expressa, de fato, uma dúvida de quem a formula. Uma pergunta autêntica feita no texto a que trabalha em cima do que a gente pode perceber que o autor está querendo escrever, né, está querendo dizer, da mensagem que ele está trazendo. É uma questão bem interessante. Mas você sabia que a ficção científica também serve de inspiração para muitos avanços tecnológicos? Repara que isso aqui é uma pergunta que ele já sabe a resposta. Ele só está trazendo essa pergunta para trazer uma curiosidade para o leitor. Então ele não está querendo de fato saber a resposta. Não é uma pergunta autêntica, é uma pergunta aí retórica, né? Ele já sabe a resposta, ele está induzindo a resposta do leitor. Ele já espera que o leitor possivelmente diga não sabia. Letra B. Mas sua reação seria a mesma se você assistisse a esses filmes em uma época em que nada disso existia? Mesma coisa, ele sabe da resposta. É uma pergunta retórica. Ele sabe que o leitor, ao se deparar com essa pergunta, vai se questionar, vai se perguntar, vai analisar e vai realmente chegar à resposta que ele quer. Qual a resposta que ele quer? A minha reação não seria a mesma. Ele faz aqui uma pergunta para trazer uma reflexão ao leitor proposital. Letra C. Como será que esses e outros escritores foram capazes de descrever tecnologias que viriam a existir muito tempo depois? Bem, isso está lá no quarto parágrafo. Vamos lá dar uma olhada no quarto parágrafo do texto. Se hoje você assiste a um filme de ficção 70-80, pode não surpreender tanto com as tecnologias. Afinal, uma videoconferência, blá 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 blá, uma odisseia, blá 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 blá. Mas sua reação seria a mesma se você assistisse esses filmes em uma época em que nada disso existia? Aqui é aquela pergunta, né, a retórica, que ele já sabe a resposta, né? Provavelmente a pessoa vai dizer a minha reação seria diferente. E aí ele finaliza com uma pergunta em que ele não traz a resposta, ou que nem ele de fato sabe a resposta. Como será que esses e outros escritores foram capazes de descrever tecnologias que viriam a existir muito tempo depois? Ele não responde essa pergunta, e ele também sabe que o leitor não será capaz de responder, porque nem ele mesmo sabe, né? O intuito do texto, ele não traz em nenhum momento a resposta disso para o texto. Não traz a resposta disso no texto. Vamos então continuar. Essa parece sim ser uma pergunta autêntica dele. Vamos vir na letra D. Olhando para os filmes e livros da atualidade, será que podemos imaginar o que o futuro da ciência e tecnologia nos guarda? No 8º parágrafo.
oitavo parágrafo, ela que realmente é uma pergunta que deixa a gente na dúvida se ele tem essa dúvida ou não. As obras de ficção científica, ao criarem elementos narrativos para desenvolver o enredo, dão asas à imaginação e abrem novas perspectivas para as ciências e tecnologias. Então ele diz aqui o seguinte, olha, as obras científicas elas levam os cientistas a criarem ideias, a terem ideias e a desenvolverem futuramente elementos que sejam parecidos com aqueles que inspirou eles, nos filmes. Então, se eu vejo no filme aí, sei lá, uma camisa um guarda-roupa que veste a pessoa sozinho, a pessoa para na frente, vem um guarda-roupa robotizado e veste a pessoa toda, de acordo com o ambiente que ela vai. Vou para uma festa de 15 anos. O guarda-roupa já vai separar a roupa da pessoa toda. Então, isso aqui é uma ideia que possivelmente alguma empresa de móveis associada com a tecnologia possa tentar desenvolver um guarda-roupa nesse sentido. Então, traz ideias para a ciência. E aí ele traz essa pergunta aqui no final. Olhando para os filmes e livros da atualidade, então, de acordo com o que nós vemos hoje, nos livros de ficção científica e filmes, será que podemos imaginar o que o futuro da ciência e tecnologia nos guarda? Bom, isso aqui é um dever que ele mesmo faz também, ou que ele traz para ele. Ele não sabe a resposta disso. Ele não tem a resposta, também as pessoas, o leitor, também não tem uma resposta, porém, é uma pergunta que não necessariamente é uma dúvida, ele não vejo como uma dúvida. Será que ele tem dúvida disso mesmo? Ele quer saber de fato o que a ciência vai fazer com base nas tecnologias de hoje? Para mim, na minha opinião, ele apenas está motivando, está induzindo as pessoas a imaginarem, está induzindo, está criando a curiosidade nas pessoas, fazendo as pessoas a se divertirem ao ver algo na ficção e pensar, será que isso realmente um dia pode acontecer, pode existir? Na minha opinião, ele não tem uma dúvida real, não é uma dúvida autêntica no sentido de, realmente, não se sabe como que isso ocorreu, como aquela pergunta lá da letra C. Como será que eles criaram, os escritores foram capazes de descrever tecnologias que não existiam? Bem, parece-me aqui que ele apenas está estimulando o leitor à imaginação. Pode ser uma curiosidade dele? Pode ser uma dúvida? Sim, pode ser. Ele pode querer saber a resposta de verdade? Pode, mas não me parece que é algo que ele realmente queira saber, como na letra C, isso parece ser mais forte, parece ser mais lógico até. A letra dele parece que apenas está estimulando a imaginação. Questão 29, vamos agora partir para as duas finais. A frase sublinhada, cadê a frase sublinhada? Está aqui. Em relação à afirmação feita na frase que a antecede, expressa a ideia de, frase sublinhada, isso aqui temos que ficar bem atento, em relação à afirmação feita, a afirmação feita na frase que a antecede. Expressa a ideia de adversidade, explicação, finalidade e condição. Vamos ver a frase sublinhada, essa aqui. O conhecimento é limitado. E aí ele termina aqui na evolução. Então ele pergunta o seguinte, essa frase aqui, a sublinhada, em relação à frase que a antecede, tem a função de qual a função dessa frase, levando em consideração a frase anterior. Nessa frase aqui sublinhada, nós temos esse enquanto. O conhecimento é limitado, enquanto e imaginação. Aqui tem uma ideia de oposição. Sim, porém, essa oposição do enquanto à imaginação, ela está associada à frase do conhecimento é limitado, essa afirmativa. Então, essa enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro, ela tem uma função em relação ao conhecimento é limitado. Porém, toda essa frase sublinhada,
que é um período composto, uma frase aí composta por duas orações. Em relação à frase anterior, qual é a frase anterior? Essa aqui. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Ela traz aqui uma comparação entre imaginação e conhecimento. Beleza, é uma afirmação em que ele traz uma superioridade de um item sobre o outro. Ele diz que a imaginação é maior ou mais importante que o conhecimento. Bom, e o que ele faz depois? Ele traz uma explicação. Por que a imaginação é mais importante que o conhecimento? Porque eu poderia muito bem colocar um conectivo aqui de explicação. Porque, ou tendo em vista que o conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro. Essa frase sublinhada, ela explica a afirmação feita anteriormente. Então, resposta, letra B. Finalidade seria o seguinte, essa expressão, essa frase sublinhada, ela traria a finalidade, ou para que serve algo que foi dito na frase anterior. Só que em nenhum momento tem essa ideia. Ele não está trazendo uma frase e trazendo a finalidade dessa frase, do conhecimento, no caso, ou da imaginação, nessa oração seguinte. Não tem uma ideia de finalidade. Condição, também condição não aparece. Em nenhum momento não existe, né, uma conjunção se ou uma conjunção caso que dá essa ideia de condição. Não consigo trocar, não consigo encaixar aqui. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Se o conhecimento, caso o conhecimento seja limitado, não tem essa ideia de condição. E a diversidade? A diversidade é a oposição. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Mas, ou porém, o conhecimento é limitado. Isso aqui seria oposição, se eu conseguisse colocar o porém aqui. Só que não consigo. Então, o que cabe melhor aqui, tendo em vista o enunciado, é a explicação. Cabe lá o conectivo, né? A conjunção coordenativa e explicativa. E a questão número 30. No trecho, uma palavra classificada como advérbio é de cara, a gente já pode marcar aqui rigorosamente. A palavra que termina em mente é advérbio. Intuição é substantivo. Estimulando é verbo, terminação NDO, né, gerúndio. Intuição aqui substantivo. Enquanto é conjunção. E rigorosamente é de cara aí um advérbio. Ela é rigorosamente falando, né? A rigorosamente apresenta uma ideia de modo para o verbo falando, verbo no gerúndio falando. Então, rigorosamente, uma circunstância atribuída ao verbo. De fato, um advérbio ele acrescenta uma circunstância a um verbo, ou a um outro advérbio, ou a um adjetivo. Então, a resposta está lá, letra D. Qualquer dúvida, só deixa nos comentários aí. Compartilha, curte o canal, se inscreve e até a próxima prova.